Não, não é isso aqui. Não é essa aqui, essa daqui. Não, ele não bota em demolição. Não explica ali, não. Olha só. Tanto, tanto um quanto o outro. Até falei que baixei aqui. Deixa eu salvar isso aqui para vocês. Melhor para não ficar salvando. Legal olhar isso aqui, tá? Tem algumas. Pode dar umas dúvidas aí de como fazer a. Não, botei errado. Mas os dois são legais. Mas esse segundo aqui. Eu vou botar lá no mudo também, tá? Por exemplo, como é que mede roteiro para procedimento, levantamento de serviços. Isso aqui são fórmulas que a gente conhece, né? Mas já coloca aqui direto para a gente, por exemplo, aqui em cima, por exemplo, movimento de terra, que eu já expliquei para vocês, ó. Para construção de fundação, largura, comprimento, profundidade, a escavação deve atingir uma folga. Aqui ele coloca 20 centímetros de cada lado e 10 centímetros na profundidade para garantir a trabalhabilidade. Então, os critérios do próprio IOPS, ele coloca, olha, aquela cava ali embaixo, quando a gente fez a planilha do muro, a gente escavou mais os 3 centímetros ali, que é para colocar o lastro, né? Aqui ele fala que, ó, escava mais 10 além dessa, dessa escavação, além dessa área de concreto, que é para dar uma folga para você fazer a compactação, fazer tudo certinho. Legal, entendeu? Acho que é interessante. Ele coloca uma folga em vez de 10 centímetros, que eu acho justo ali para trabalhar, os 10 centímetros, ele coloca uma folga ali de 10 centímetros. Impermeabilização é um serviço a ser incluso em áreas. Sim, isso aí. Então, aqui ele tem várias dicas dessa de medição para você achar essas quantidades que são interessantes, tá? Depois dá uma lida nisso aí. Não, peraí, deixa eu pegar aqui para cima. Estava aqui pensando e li que geralmente o mesmo lugar que vende o piso já inclui a mão de obra para ser um serviço. Ah, tá. Para o laminado, né? Ok, pode ser, pode ser. Pode ser um orçamento fechado, você vai colocar, inclusive mão de obra. E ali o preço ali com o orçamento. É difícil a gente pegar esses preços separados, mas tem lugar que vende, mas a mão de obra disso é difícil da gente quantificar. A gente não tem tabela de referência, pode pegar esses preços aí. Então, esse material aqui é legal, tá? A gente precisa colocar impermeabilização nessa reforma. Acho que a ideia não foi a ideia original. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Se estava em um dos problemas. A gente está substituindo piso da área de serviço banheiro, a gente não está substituindo contrapiso, então não está influenciando na impermeabilização. Não foi um problema que a gente colocou. Então, realmente, aí a gente não precisa colocar a impermeabilização, tá, Jennifer? Bem lembrado aí, Beatriz. Então, aqui a gente não está considerando que teve um problema de infiltração no banheiro vizinho, né, da parte de baixo. Então, isso seria uma manifestação patológica, e a gente teria que fazer essa correção, né? Ou implantar
essa impermeabilização, mas aqui a gente não citou isso, a gente, não é um problema que a gente colocou que a gente tem nesse banheiro. Bom, falando aqui, voltando lá nessa dúvida entre uma composição ou outra, né, que foi o... Vou botar isso para cá. Gabriel levantou. Gabriel, não vejo problema de usar uma ou outra, tá? Eu entendo que, como tem, eu estava entendendo inicialmente que estava retirando o contrapiso junto. Só que aqui retira o contrapiso junto, essa de baixo aqui, ó. Logo, essa daqui é só demolição do piso revestido com cerâmica. Então, é demolição só da cerâmica propriamente dita, tá? Mas essa de baixo, ela é mais taxativa, né? Ela é mais, ó, demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização. Então, ele vai tirar, mas ele não vai regularizar para entrar outro piso, tá? 7,74 um metro quadrado. O outro também não regulariza. Por mais que ele não tenha colocado exclusivo, ele só bota mão de obra. Então eu só retirei. Eu não vou regularizar. Esse daqui fica mais barato, tá? E eu vejo o mesmo tipo de serviço. Numa planilha eu talvez adotaria esse daqui. Mas não está errado também adotar o outro. Beleza? Ahn, Você precisa retirar o rodapé e soleira. Não falamos isso, né? A gente colocou só substituição do piso. O problema é quando a gente substitui o piso, é difícil a gente conseguir recuperar esse rodapé, né? Se for um rodapé de madeira, necessariamente a gente precisa retirar ele e colocar de novo. Se for um rodapé de cerâmica, a cerâmica vai ter que ser a mesma ali do rodapé. Então a gente pode entender que retira também o rodapé e coloca um novo. Vamos entender que isso aí tem rodapé de cerâmica em tudo, a gente calcula esse rodapé de cerâmica depois. No cálculo da área para o lixamento de parede, precisa usar aquela regra que só considera vãos maiores de que qual tamanho. Não precisa. Tem aqui, quando a gente tem aqui os. Você está falando aquela mesma regra para a gente pegar a alvenaria? Seria isso? Não. Inclusive, tem essa regra de alvenaria, o SINAP, ele já não está pegando mais usando essa regra, tá? Ah, acrescento 2 metros quadrados. O SINAP ele já está pegando a área exata, retirando janela, retirando porta, não acrescentando aqueles 2 metros quadrados adicionais. Vamos ver aqui, a gente já tem aqui o. Vou até tirar uma dúvida se o IOPS ele está fazendo isso. Deixa eu pegar aqui e procurar alvenaria. Porque o SINAP, sim. E aí, como a gente está numa era que está indo para o BIM, né, o próprio Revit, ele já coloca o quê? Ele levanta a alvenaria real. Ele não levanta a alvenaria com aquelas perdas, considerando os 2 metros quadrados. Então, ele não considera que isso vai estar na medição, né? Então, necessariamente, essa perda vai ter que estar na composição. Por isso que é importante a gente entender de onde ela está saindo, né? Então, se ele tiver a regra aqui na medição de... Ó, aqui já é diferente do Sinar. Aqui ele está usando a regra dos 2 metros quadrados de vão. Vamos ver se no lixamento... Ó, a área de pintura da parede são consideradas, considerando o comprimento do pé direito, descontando apenas que exercer vão de 2 metros quadrados. Vão com área inferior a 2 metros não são descontados.
Então, uma atenção que a gente tem que ter aqui para as outras coisas, não para essa obra, que essa obra a gente vai pegar exclusivamente Sinap, tá? Mas para a vida de vocês, né? Se eu for pegar um orçamento pelo Sinap, eu não desconsidero, eu não uso essa regra. Se eu estou pegando pelo IOPS, eu uso essa regra. Então, vão ser composições diferentes, ok? Deixa eu pegar aqui. Então, deixa eu ver qual pergunta que eu respondi, senão eu vou me confundir aqui. No cálculo de lixamento de parede, precisa usar aquela regra. Beleza, é isso aqui que a gente viu, ó. Sobre paredes e forro, as áreas de pintura são calculadas considerando tal, tal, tal. Aqui está a resposta para essa pergunta. Professor, você disse que a retirada do entulho para descobrir a quantidade teria piso. Será necessário metro quadrado da espessura do piso que estava lá. Eu posso estipular a espessura? Sim, é uma cerâmica. Então, a gente pode colocar ali meio centímetro da cerâmica. Ok. Matheus. Incluir o rodapé junto com o piso. A retirada, no caso, sim. Pode retirar tanto o rodapé quanto o piso, vai tudo no mesmo bolo. Essa área vai ser a área de piso, mais a área ali do rodapé ali, né? Que você vai ter. Se precisa eliminar os vãos, bom, então dos vãos é essa resposta aqui, né? Vou considerar esses vãos que superarem 2 metros quadrados, tá? Essa regrinha aqui tá ok? Vocês entendem ela? Já trabalharam com ela? Depois a gente detalha um pouco mais. Em relação ao BDI, é só abrir o slide que está no acadêmico e supondo assim, vamos criar para trabalhar um pouquinho mais esse BDI, senão fica uma coisa muito. Fiz o BDI lá atrás, nos primeiras disciplinas, depois esqueci disso, vou só usar um BDI padrão, tá? É bom para a gente ir trabalhando. Então, cada um faça o seu BDI próprio. Vai estipulando uma empresa fictícia, tal, eu tenho tal coisa, para chegar ali num percentual, ok? Quanto ao BDI, a taxa representativa de seguros e taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda. O que eu uso? Pode usar um valor fictício lá, tá? Não precisa se travar com um valor real. Cria sua empresa. Não, não é para fazer a planilha toda com o Sinap, não. É para fazer a planilha toda com o IOPS, é o contrário, tá? E por mais que o Sinap é o referencial mais utilizado, onde você for vai ser Sinap, até para a prefeitura Sinap, e para o estado, dependendo de onde a verba é Sinap também, não é IOPS, mas vamos trabalhar com IOPS que ela é mais, como é que eu falo, mais didática essa planilha, ok? Por isso que a gente faz pelo IOPS. Manda aqui a resposta. Qual a resposta disso aqui? Eu já mandei, tá no material lá em cima. Esse parede, pintura e forros, o que vai considerar, tal. Tá na página, mas eu posso colocar aqui. Não é só para paredes e forros, não é só isso, não. Deixa eu botar isso aqui. Mas esse aqui é um material que eu vou publicar também. Mas tá. É, Bom, então, acho que deu dúvida aí. Vou começar a medir. Primeira coisa dessa medição é eu vou olhar os meus vãos. Eu tenho uma janela. Eu tenho uma janela de
1 metro por 1 metro. Chutei. Então, eu tenho 1 metro quadrado de janela. Eu desconto? Não. Essa janela, eu vou considerar que ela está toda fechada de alvenaria. Inclusive para pintura também, como a gente está vendo aqui. Aí eu tenho uma porta, 2,10 por 80. A 2,10 por 80 dá, de cabeça, dá quantos metros quadrados? 0,8. Eu tenho 1,68 metros quadrados. Retiro essa porta? Também não. Finjo que ela não existe. Agora, se eu tenho uma janela de 3 metros por 1,20 m, né? Então, se eu tenho uma janela de 3 metros por 1,20 m, 3 por 1,20 m, eu vou ter 3,6 metros quadrados de janela. Bom, eu vou considerar apenas o que ultrapassar 2 metros quadrados. Por quê? Eu estou considerando que 2 metros quadrados são perdas. Ok? Então, eu tenho o seguinte conta. É minha área de janela menos 2 metros quadrados. Então, em 3,6 vai ter 1,6 metros quadrados que eu vou descontar daquele vão. Ok? Então, é assim que funciona a regra. Ah, mas eu tenho uma parede com 2 aberturas, eu tenho uma porta e uma janela. Se ultrapassar 2 metros quadrados, eu tenho que ultrapassar o excedente. Mas isso é para cada vão de alvenaria que eu for fazer. Não sei se fica claro aí, né? Vai me dando uma ok. Isso aí, Gabriel, essa você falou mesmo. Aparelhos sanitários, que você disse, são só os do banheiro mesmo? É, aqui, vou voltando lá. Ó, substituição dos pisos e tal, troca dos aparelhos sanitários, só do banheiro. Pia, pia, vaso sanitário, sim. O que você mandou não tem a altura das esquadrias. Deixa eu pegar essa planta de novo. Onde está? Está aqui dentro, né? Vamos pegar a esquadria padrão. Esquadria padrão em quantos metros? 20? Vamos botar 20. Pode. Posso pôr uma mancada na pia do banheiro? Pode. Mancada, cuba, compra um banheiro relativamente grande, cabe. Deixa o negócio fechar. Cabe aqui tranquilo, fazer uma bancada aqui, cabe, não tem problema não. Tem essa aberturinha aqui, né? Alguém me perguntou aí dessa aberturinha. Pode, embora isso aí não vai entrar na conta, não, mas pode só atender aqui, fechar esse vão aqui. Então, dá para colocar aqui. Então, essas quadrias, elas não só tem o tamanho que você consegue tirar, vamos considerar aqui 1,20 m, ok? Opa. É,
Beleza. Professor, no entulho, uso o empolamento do material? Sim. A gente tirou o material. Então, o entulho ali, principalmente cerâmica, tal, vai dar uns 40% a mais de volume. Porque eu vou carregar peso e volume também, né? Para encher o saco, coisa assim. Por 2,10, 1,20, 1,20 altura para tudo, ok. Nesse trabalho eu tiro contrapiso e refaço ele? Não, só tirar piso. Contrapiso está bom, não preciso tirar não. No descarte, sempre. O piso saiu do piso ali, na hora que o entulho já cresceu de volume, né? O volume dele já é maior, porque eu vou calcular o entulho em volume. Então, eu tenho essa área no metro quadrado, vezes a espessura do piso, vezes o que cresce ali de volume. Vai ter que ensacar, porque vai descer a escada, transporte manual. É a reforma de um apartamento, não tem como colocar uma, um túnel de descida aqui de entulho, é complicado. A regularização da base é o quê? Você retirar aquela argamassa que está em cima desse contrapiso, acertar ela todinha para poder assentar um outro piso em cima. Então, eu tenho que ter essa regularização de base. Existe também aquela base, aquela argamassa de nivelamento. É interessante também. Não sei se a gente vai encontrar ela no IOPS. Eu acho que não, mas eu acho que tem nivelamento de piso, alguma coisa assim tem. Então, isso tem, não sei, afirmação ou pergunta? Tem lá? Você conseguiu achar ou não conseguiu achar? Que mais? Que mais? Que mais? Vocês perceberam que isso não é um apartamento, né, gente? Que não tem esse negócio aqui, não, que apartamento não tem essa calçada aqui atrás, assim, não. Pode tirar isso. Só coloquei dizendo que é um apartamento para dificultar mais a vida de vocês, tá? Ele é assim, ó, bonito. Tem um corredor que chega aqui nessa porta grande, é um apartamentaço, viu? Mais pergunta, mais pergunta, mais pergunta. Deixa eu trocar meu fundo, quando vocês perguntam. 'Que eles vão da área de serviço. Vai fazer como? Esse vão aqui, ó. Fecha ele. Pode fechar ele, não tem problema não. Você não vai mexer muito aqui, né? Porque aqui não tem pintura. Na área de serviço é só teto. Que é isso aqui? 13.103. Compartilhar a tela de novo. 13.103. 0.103.
de base. Pois é. Cabe sim esse. Não, porque aqui eu vou colocar mais 3 centímetros. Não, não, não é esse item. Não é esse item. Deixa eu ver o que eu tenho de regularização aqui. Porque se eu colocar essa regularização aqui, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o meu contrapiso ali. Ele não vai simplesmente nivelar para eu colocar o piso em cima, ele vai colocar mais 3 centímetros em cima. Então, por isso que a gente não pode colocar essa. Quer ver? Vai estar junto. Que ladrilho hidráulico é exclusivo? Não, não tenho. Você tem um item melhor no Sinap. Vamos ver. Aqui é doideira. Começar com regularização. Fundo de vala. Compactação subleito. Demolição de piso. Ou retirada de piso. Demolição. Olha só como é que a diferença de preço aqui, ó. Da mecanizada para demolição no Sinap dela com martelete. A demolição manual, você consegue trabalhar mais esse não ter um impacto tão grande no contrapiso, né?
Já a demolição com martelete, ele vai danificar mais o meu contrapiso. Então, para um reaproveitamento, para eu recolocar esse piso em cima novamente, o martelete ele deixa mais impactado. Agora, também fica considerando que eu vou ter lá num apartamento, não vou usar um martelete só para não colocar um cara lá para passar uma argamassazinha e abrir também é uma né? Não, não é correto eu achar isso. Mas eu não tenho aqui. Será que eu vou ter que fazer uma composição? Eu não, né? Vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Regularização não tem. Regularização não tem. Vamos fazer o seguinte. Vamos brincar de fazer composição disso aí. Coloca só umas horinhas para ver qual que a gente pode pegar. Pegar essa composição aqui mesmo. Só que a gente vai trabalhar esses valores. Eu não preciso desses 3 centímetros aqui de areia média e cimento, essa quantidade toda aqui de material, tá? Então, o que que a gente pode fazer? Uma composição dessa e reduzir esses coeficientes. Mas assim, como que eu vou reduzir esses coeficientes? Com qual parâmetro que eu vou usar? Penso o seguinte, que eu não preciso de 3 centímetros de espessura de lastro, né? Para 3 centímetros. Eu vou ter ali alguma coisa é, alguma coisa só de nivelamento ali para esse negócio. Então, eu posso reduzir isso aqui consideravelmente. Então, eu vou reduzir esses coeficientes, tipo, a, de o pedreiro, a gente já pode colocar ele, manter esse 0,25, por quê? O pedreiro ele vai ter o trabalho de retirar aquele excesso ali, né, junto com o servente, mostrar o que tem que ser feito. Eu reduziria aqui o tempo do servente, colocaria aqui o mesmo tempo do pedreiro, 0,25 para os dois. E aqui eu vou dividir esse material aqui, esse coeficiente desse material aqui, como se fosse, eu vou subir ali, considerar que eu vou subir meio centímetro. Então, tem um lugar que eu coloco, tem outro lugar que eu não coloco, um lugar coloquei 1 centímetro, lugar não coloquei nada, e dividir isso tudo aqui por 3. Por 3 não, pode ser dividir tudo isso aqui por 3. Então, como é que fica essa composição que vocês vão colocar lá? Aqui 0,25, aqui 0,25, aqui esses dois coeficientes divididos por 3. E aí a gente vai abaixar consideravelmente esse preço aqui. E vamos chamar de regularização para a base de revestimento cerâmico. Ponto, eu tiro isso aqui. Ok? Senão eu vou colocar uma base em cima daquele piso. Eu não preciso, eu vou precisar só preencher alguns vazios, que às vezes o martelete pegou e tirou um pouco mais daquele lado, ou retirar aquele resto de argamassa, eu vou fazer nesse trabalho. Por isso que eu posso reduzir uma composição. E estou assumindo ela. Essa composição vai ser de onde agora? Vai ser sua, tá? Por quê? Porque você chegou e pensou, a recomposição é Jersey, um exemplo. Ok? Então a gente consegue tirar aí dessa história toda. Não sei se eu fui claro.
Então, só para ficar na gravação aí, ó, aqui vai ficar 0,25, aqui vai ficar 0,0365 dividido por 3. Os dois, né? Esses dois aqui vão ficar isso. Não, não tem necessidade não, Stephanie. Estava travado aqui, não tinha visto essas perguntas não. Não tem necessidade não. Vamos fazer o que a gente chegou. Imagina o seguinte: você chegou lá, o cliente detectou, é esse serviço que eu quero que você faça. Você não vai chegar, sair colocando mais coisa que o cliente não está querendo trocar o marco da porta. O marco ele está querendo deixar daquele jeito, só quer pintura mesmo. Ok? É, a Beatriz falou que está usando essa regularização, mas tem esse problema, Beatriz. Então vamos usar essa nova. Só aquela regra do vão vale para o lixamento também ou só para pintura? Vale para o lixamento também. A área de pintura e a lixamento são similares. É para usar coeficiente 0,25 nos dois. Somar? Não, não é somar. Eu só vou trocar aqui e fazer a composição nova. Os dois vão ficar 0,25, os de baixo dividir por 3. É isso? Sim. A Vitória colocou que é isso. Então a planilha vai ficar pequena? Vai. Essa planilha rápida, porque a gente já precisa entrar na outra. O memorial já tá contando prazo de memorial e planilha da casa de vocês, daí da casa grande. Ah, vai ter uma que vai valer a pena agora. É da casa integrada. É a nossa última planilha e o memorial, para fechar tudo. Agora que vai valer. Agora que vocês aprenderam a fazer planilha, vocês vão fazer uma planilha de verdade. Até agora vocês não fizeram planilha de verdade, não. Medir fundação, medir superestrutura, alvenaria, aí vem os acabamentos, as esquadrias que vocês pensaram, quais são os acabamentos de piso que vocês pensaram, que tipo de pintura vocês pensaram. Aí essa outra casa. Mas vamos acabar, hein? Não, acaba 13 de março, eu já coloquei lá para vocês. Dá tempo, tem um mês ainda pela frente. É em dupla, tá? É a mesma dupla do que vocês vêm acompanhando vocês, ok? A gente vai ter uns casos isolados aí que a gente conversa. Mais dúvida? Estou enrolado para nota, né? Mas eu tenho que corrigir a prova de vocês. E as outras. Tá, eu tenho que ver a planilha do muro, né? Eu tenho que dar uma corrigida nela. Nas próximas semanas eu acho que eu já tenho isso. E a. E o. Como é que fala? E essa planilha que vocês vão me entregar hoje. O rodapé você vai precisar naturalmente.
Stephanie, por quê? É que eu falei mais cedo, o rodapé, normalmente, ele é um rodapé de cerâmica ou de madeira. Então, você tem duas opções para fazer. Ou retirar o rodapé de madeira com reaproveitamento e colocar o rodapé de novo, que você tem que necessariamente tirar o rodapé ali para mexer no piso que fica embaixo dele. Você não consegue colocar esse piso, então você vai ter que tirar esse rodapé de alguma forma. Ou o rodapé de cerâmica, aí você vai retirar esse rodapé e colocar um novo. Tem essas duas situações para mexer com o rodapé. Você não consegue fazer essa obra sem mexer nesse rodapé, não. Aí é um serviço que ele tá dentro já do que precisa, né? Mais dúvida? Mudei o fundo agora. Depois que eu aprendi a mexer nisso aqui, ficou uma beleza. Desse jeito, cara. Então, finalizamos então? Não precisam mais de mim? Eu te dizer igual casamento. Fale agora ou cale-se para sempre, né? Então tá bom, gente. Um bom dia para vocês. Tô esperando as planilhas hoje, hein? Boa semana, bons trabalhos, bons estudos. Semana tá só começando. Valeu, galera. Abraço. Para a gravação aqui.